Ele foi condenado à cadeira elétrica, mas quando falou suas últimas palavras, ninguém conseguia acreditar. E então, Otávio sentou-se na cela fria e úmida, com seus pensamentos vagando como fantasmas entre as memórias de uma vida que antigamente era pacífica. O barulho das correntes e das portas de ferro ao longe soava como uma previsão sinistra do destino que se aproximava. Aos 35 anos, ele estava ali, à beira da execução, acusado de um crime hediondo que ele jurava não ter cometido. O caso de Luan, o jovem filho da juíza Thaís, havia chocado a cidade, e a busca por justiça transformou-se rapidamente em uma caça às bruxas. Thaís havia perdido o então marido em um acidente de carro planejado para matá-la, como concluíram as investigações, e alguns dias depois, Luan foi sequestrado e desapareceu. A mídia, ávida por audiência, pintou Otávio como um monstro sem coração, alimentando o ódio público com manchetes sensacionalistas e relatos distorcidos. "Monstro à solta! O assassino de crianças que você deve temer!" gritavam os jornais. As redes de televisão mostravam imagens de Otávio sendo algemado pela polícia, com uma expressão sombria. Seu silêncio sempre foi interpretado como uma confissão de sua culpa. Não importava o que ele dissesse ou fizesse, a opinião pública já havia feito seu julgamento. Dentro da cela, Otávio mantinha uma calma quase sobrenatural. Sua tranquilidade contrastava com a tempestade lá fora. Ele sabia que seu silêncio era uma condenação aos olhos dos outros, mas para ele era uma questão de dignidade. "Não importa o que eu diga, eles já fizeram sua escolha", afirmava ele repetidamente ao seu advogado Milton, que desesperadamente tentava persuadi-lo a aceitar um acordo. "Otávio, pelo amor de Deus, precisamos fazer algo. Podemos negociar uma redução da pena, talvez evitar a cadeira elétrica. Mas você precisa falar, precisa nos ajudar a te ajudar." Milton insistia, com a voz carregada de frustração e preocupação. Otávio apenas balançava a cabeça lentamente, com os olhos fixos no chão. "Milton, eles não querem a verdade. Eles querem um culpado. E eu já fui escolhido." Milton soltou um suspiro pesado, e a decepção tomou conta de suas expressões. Ele sabia que Otávio estava certo de alguma forma. A pressão sobre o sistema judicial, assim como a necessidade de dar uma resposta rápida e contundente à sociedade, conspirava contra um julgamento justo. A figura de Thaís, a juíza cuja dor e desejo de vingança foram amplamente explorados pela mídia, adicionava ainda mais peso à balança contra Otávio. Thaís, uma mulher forte e respeitada, viu sua vida despedaçada pela perda de seu filho. A dor a transformou, fazendo-a abdicar de sua habitual imparcialidade. Para ela, Otávio era a personificação do mal que levou Luan, e nada além da morte dele poderia aliviar sua angústia. Enquanto os dias passavam, a contagem regressiva para a execução prosseguia de maneira implacável. Do lado de fora, a sociedade clamava por justiça, mas Otávio sabia que o que queriam era vingança. Ele passava os dias rememorando os momentos com sua família, a infância tranquila, os sorrisos e abraços que nunca mais sentiria. Em seus sonhos, Luan aparecia às vezes, um garoto inocente, vítima de um destino cruel, e Otávio acordava suando, com um nó na garganta. Alguns dias antes da execução, Milton fez uma última visita. A esperança em seus olhos quase não existia, mas ainda assim ele tentava. "Otávio, essa é a última chance. Fale comigo, me diga o que aconteceu de verdade. Eu preciso acreditar que ainda há uma maneira de te salvar." Otávio ergueu o olhar, e seus olhos encontraram os de Milton com uma serenidade perturbadora. "Milton, a verdade é algo que ninguém mais quer ouvir. Eles preferem a mentira que lhes dá conforto. Eu sei o que fiz e o que não fiz. E não importa quantas vezes eu diga isso, a verdade não será descoberta." Com essas palavras, Milton soube que qualquer tentativa seria em vão. Ele se despediu de Otávio, com o coração pesado pela injustiça que sentia estar prestes a acontecer. Por sua vez, Otávio voltou para a pequena cama na cela, fechou os olhos e respirou fundo, preparando-se para o inevitável. Durante seus 5 anos na prisão, Otávio viveu em confinamento solitário, em uma punição extra imposta pela juíza Thaís, determinada a tornar sua vida um inferno silencioso. Ela queria garantir que ele ficasse completamente isolado, sem qualquer contato com os outros prisioneiros.
A cela solitária era um mundo à parte, onde o único som que rompia o silêncio era o eco distante de passos nos corredores e o tilintar das chaves dos guardas. Os dias se misturavam, em uma monótona sequência de horas que se arrastavam lentamente. Otávio, porém, mantinha-se firme. A tristeza profunda e a aceitação de seu destino marcavam seus dias, mas ele se recusava a ser consumido pelo desespero. Havia algo em sua calma enigmática que intrigava os guardas e irritava a juíza Thaís. Ela esperava que ele sucumbisse ao sofrimento, mas Otávio parecia não se afetar. Ele passava longas horas meditando sobre sua vida e refletindo sobre as escolhas e os caminhos que o levaram até ali. Em suas memórias, buscava consolo e força. Otávio recordava-se dos dias ensolarados de infância, das conversas com seus pais e dos momentos simples que agora pareciam tão distantes. A verdade sobre o que aconteceu com Luan era uma chama que ele mantinha acesa dentro de si, como uma luz em meio à escuridão que o rodeava. Os poucos momentos de interação humana eram limitados às visitas de seu advogado, Milton, e aos encontros esporádicos com os guardas. Milton continuava a lutar, apelando a cada instância possível, mas Otávio sabia que a justiça não estava do seu lado. Milton, você tem que aceitar. Não há mais nada que possa ser feito, dizia ele, tentando aliviar o fardo que o advogado carregava. Milton, determinado, respondia: eu não posso desistir, Otávio, não até o último momento. A admiração e a frustração estavam sempre presentes em suas palavras. Ele via em Otávio uma força que não conseguia entender completamente e uma serenidade que desafiava a lógica da situação. Na prisão, Otávio tornou-se uma figura enigmática. Os guardas evitavam conversar com ele, talvez por medo de que sua tranquilidade os fizesse questionar suas próprias ações. Mas havia um guarda, Marcos, que de vez em quando trocava algumas palavras com Otávio. Você realmente não teme o que está por vir? Perguntou Marcos certa vez, enquanto entregava a refeição diária para o preso. Otávio olhou para ele, com os olhos expressando uma profunda compreensão. O medo não muda o que está por vir, Marcos. Eu encontrei paz, na verdade, e isso me dá força para enfrentar qualquer coisa. Enquanto a data de sua execução se aproximava, Otávio sentia o peso do tempo se intensificar. As paredes frias da prisão pareciam fechar-se cada vez mais, sufocando qualquer esperança restante. No entanto, em sua solidão, ele encontrou um estranho tipo de liberdade. Ele não estava mais lutando contra a corrente. Otávio havia se entregado ao fluxo inevitável de seu destino, mas com a cabeça erguida. Em seus momentos finais, Otávio concentrou-se naquilo que lhe dava paz. Ele recitava mentalmente poesias que aprendeu na juventude, lembrava-se dos rostos amados de sua família e das paisagens que nunca mais veria. A verdade silenciosa e constante permanecia ao seu lado, como uma companheira fiel. E assim, Otávio preparava-se para a execução, com a dignidade de alguém que sabe que, no fundo, há verdades que nunca podem ser apagadas. Na véspera de sua execução, um padre entrou na cela solitária, e suas vestes negras contrastavam com a frieza das paredes de concreto. Ele se aproximou lentamente de Otávio, com um olhar compassivo e uma postura humilde. Meu filho, vim oferecer-lhe a chance de uma última confissão. É um momento para encontrar paz com Deus e com você mesmo, disse o padre, com a voz suave e cheia de compreensão. Otávio olhou para o padre por um longo momento, com seus olhos refletindo uma aceitação tranquila. Não há nada que eu possa dizer que mudará meu destino, padre. Quem sabe, a verdade morrerá comigo, respondeu ele, com uma expressão calma. O padre concordou com a cabeça, respeitando a decisão de Otávio, e ofereceu uma breve oração antes de partir, deixando-o novamente em sua solidão. A noite caiu, e a cela de Otávio mergulhou em uma escuridão quase absoluta, quebrada apenas pela luz tênue que entrava pelas barras da pequena janela. Ele passou as últimas horas antes da execução em profunda reflexão, revisitando os erros e escolhas que o levaram até ali. A imagem de Luan, um garoto inocente e cheio de vida, atormentava seus pensamentos. Ele se perguntava se em algum momento poderia ter feito algo diferente, algo que mudasse o curso dos acontecimentos. Otávio revisitou cada detalhe do fatídico dia em que Luan desapareceu. Ele lembrou-se de como havia sido pego de surpresa pelas acusações,
de como as evidências foram rapidamente montadas contra ele, de como a pressão pública e a dor de Thaís exigiam um culpado imediato. Ele sabia que a justiça havia sido obscurecida pela necessidade de uma resolução rápida e pelo desejo de vingança. Em meio às suas reflexões, Otávio também pensava em sua própria vida e nos momentos de felicidade que havia experimentado. Ele lembrava dos abraços calorosos de seus pais e das risadas compartilhadas com amigos, além dos sonhos que um dia alimentou. Cada lembrança era uma mistura de doçura e amargura por tudo o que havia perdido. Sua mente, presa em um ciclo de arrependimento e aceitação, tentava encontrar paz naquelas horas finais. Ele sabia que a verdade que carregava consigo causaria um grande impacto no mundo. A sociedade havia decidido que ele era culpado, e nenhuma quantidade de palavras ou provas poderia mudar isso agora. Pois é, talvez esse seja o fim, suspirou ele, abraçando a escuridão que o cercava. Enquanto a madrugada avançava, Otávio sentiu uma estranha serenidade. Ele não temia mais o que estava por vir. Em vez disso, aceitou sua realidade com uma calma absoluta. O silêncio da cela era profundo, quase palpável, e Otávio encontrou um certo conforto nisso. Então ele finalmente fechou os olhos, permitindo que sua mente vagasse livremente pelas lembranças mais queridas. Na manhã de sua execução, a cela de Otávio foi aberta uma última vez, revelando uma visitante inesperada. A juíza Thaís, com o semblante marcado pelo ódio e pela dor, entrou no recinto. Seus olhos faiscavam com uma mistura de vingança e desgosto enquanto ela se aproximava de Otávio. Então, finalmente chegou o dia. Começou ela com a voz fria como o aço. Espero que você apodreça no inferno, Otávio. Chegou a hora de pagar pelos seus erros. Otávio manteve-se em silêncio, observando a mulher diante dele. Thaís continuou com seus insultos e palavras venenosas ressoando pelas paredes da cela. Você tirou meu filho de mim. Você merece cada segundo de dor que está prestes a enfrentar. Quero que saiba que sua morte não trará Luan de volta, mas pelo menos trará algum consolo. A sociedade ficará livre de um monstro como você. Otávio respirou fundo, tentando encontrar as palavras para responder, mas a intensidade do ódio de Thaís o deixou atordoado. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse apenas alimentaria a fúria dela. A crueldade da juíza parecia não ter limites, e a visita inesperada reforçou sua sensação de isolamento e desesperança. Thaís se aproximou ainda mais, com os olhos fixos nos de Otávio. Você destruiu minha vida. Merece cada segundo de sofrimento que está prestes a enfrentar. Não tenho pena de você. Espero que sinta a dor que causou a Luan e a mim. Otávio, com a voz firme mas baixa, finalmente respondeu. Lamento pela dor que você sente, Thaís, mas você sabe a verdade. Fico impressionado com a sua falsidade, mas pelo jeito a verdade morrerá comigo mesmo. Se um dia descobrirem, você vai pagar como merece. Por mim, apenas espero que você encontre paz. Thaís soltou um riso amargo e deu um passo para trás. Paz? Eu nunca terei paz. Não enquanto monstros como você existirem. Ela virou-se abruptamente e saiu da cela, deixando Otávio sozinho novamente, e o eco de seus passos ecoaram pelo corredor. A visita de Thaís aumentou a sensação de isolamento de Otávio. As palavras dela foram um golpe final, como uma lembrança cruel da injustiça que o levou até ali. No entanto, a crueldade da juíza também reforçou sua determinação em enfrentar seu destino com dignidade. Ele sabia que a verdade estava do seu lado, mesmo que o mundo ao seu redor estivesse cego para isso. Otávio finalmente começou a mudar de ideia sobre revelar tudo o que sabia. Otávio passou os minutos seguintes em silêncio, refletindo sobre a visita. Ele pensava no desespero de Thaís e na dor insuportável que a perda de um filho causava, pois ele também sentia aquilo. Ele desejava, de alguma forma, aliviar aquela dor, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer. O tempo se arrastava, e cada segundo parecia uma eternidade, até que finalmente chegou o momento. Os guardas abriram a cela pela última vez, prontos para escoltá-lo até a sala de execução. Otávio levantou-se lentamente, com movimentos calmos e controlados. Ele seguiu os guardas pelo corredor, sentindo o peso de cada olhar e o julgamento silencioso daqueles ao seu redor. Minutos depois, Otávio foi posicionado na cadeira elétrica. A atmosfera era sufocante,
e estava carregada de tensão e expectativa. O desespero começou a se infiltrar em seu coração enquanto os guardas o preparavam para a morte. A multidão de testemunhas, incluindo jornalistas, advogados e alguns membros da família de Thaís, assistia com olhares cheios de antecipação e condenação. "Você quer dizer suas últimas palavras?" perguntou o guarda Marcos, com a voz ressoando no ambiente silencioso. Otávio concordou lentamente, e seus olhos percorreram os rostos de quem estava presente na sala. Ele viu a raiva, o ódio e a sede de justiça nos olhos dos presentes. As palavras da juíza Thaís naquela manhã ainda ecoavam em sua mente, aumentando o peso do momento. Ao mesmo tempo, ele encontrou uma determinação para revelar a verdade que havia guardado por tanto tempo, como uma força interior. A tensão na sala era palpável. Cada olhar fixo nele refletia a condenação pública que já havia sido decidida antes mesmo de seu julgamento. Otávio respirou fundo e, com a voz firme, começou a falar. "Hoje, enquanto me preparo para enfrentar a morte, preciso dizer algo que carreguei comigo durante todos esses anos. Sei que muitos aqui me veem como um monstro, como o culpado pela morte de Luan, mas a verdade é mais complexa do que parece." Otávio, com uma intensidade que nunca antes havia demonstrado, declarou: "Se vocês me executarem agora, eu levarei comigo a verdade sobre o que aconteceu com o pequeno Luan. Eu sei onde ele está porque eu sou o pai dele. Ele está vivo e eu posso provar. Peguem o celular daquela desgraçada", Otávio disse, apontando para a juíza Thaís. A sala ficou em um silêncio absoluto. As palavras de Otávio causaram uma onda de choque entre os presentes. Os olhos de todos se voltaram para Thaís, cujas mãos tremiam de uma forma visível. Os sussurros começaram a se espalhar em um instante, e a tensão na sala explodiu de uma hora para outra. Milton, o advogado de defesa, se levantou de imediato, pedindo que a execução fosse interrompida. "Isso muda tudo. Precisamos de tempo para investigar essa alegação", exclamou ele com a voz carregada de urgência, enquanto batia no vidro que separava as testemunhas da sala de execução. O guarda Marcos, incerto sobre como proceder, olhou para seus superiores em busca de orientação. A tensão era palpável e a magnitude da revelação de Otávio era inegável. Thaís, visivelmente nervosa, tentou desacreditar Otávio. "Isso é uma tentativa desesperada de um homem condenado. Ele está tentando ganhar tempo", gritou com a voz trêmula cortando o ar. No entanto, o efeito das palavras de Otávio não podia ser ignorado. Os rostos dos presentes mostravam dúvida e confusão. O diretor da prisão, vendo a seriedade da situação, fez um sinal para que a execução fosse pausada. "Precisamos investigar essa alegação antes de prosseguir", disse ele, tentando manter a calma. "Esse homem é louco. Liguem essa cadeira agora", ordenou Thaís furiosamente, com o rosto contorcido de raiva. No entanto, Otávio, com uma determinação renovada, desafiou a juíza. "Você nega que ele está na fazenda dos seus pais?", perguntou ele, fazendo Thaís engolir em seco. Sua máscara de confiança começou a cair, e a sala observava em um silêncio tenso. O diretor da prisão, percebendo a gravidade das acusações, interveio. "Por favor, senhora, preciso que você se sente e me entregue seu celular", disse o diretor, enfrentando a resistência de Thaís, que ainda tentava usar sua posição de autoridade para intimidar os policiais. "Vocês não podem fazer isso. Eu sou a juíza aqui", gritou ela, com a voz ecoando pela sala. Sua autoridade, porém, antes inquestionável, começava a desmoronar diante das revelações chocantes. Os presentes, incluindo outros oficiais, advogados e testemunhas, olhavam com crescente desconfiança. "Senhora, não estou pedindo", disse o diretor da prisão com firmeza, aproximando-se dela. "Estamos exigindo. Esta é uma questão de vida ou morte, e precisamos agir rápido." Thaís entregou o celular com relutância, enquanto suas mãos tremiam. À medida que os detetives começavam a examinar o dispositivo, Otávio continuou a falar. "Luan está vivo. Thaís tinha medo que eu revelasse que nós dois tínhamos um caso. Por isso, escondeu Luan nessa fazenda para garantir que eu fosse condenado por um crime que não cometi." A sala permaneceu em silêncio absoluto, enquanto os detetives verificavam as evidências no celular de Thaís. Eles encontraram mensagens, fotos e vídeos que confirmavam a história de Otávio. Luan estava de fato vivo
e morava na fazenda dos pais de Thaís, escondido do mundo. O advogado de Otávio exigiu que a execução fosse cancelada e que ele fosse libertado imediatamente. Temos provas suficientes para reabrir o caso e exonerar Otávio, afirmou Milton, levantando o celular de Thaís como uma bandeira de vitória. O diretor da prisão, percebendo a gravidade da situação, ordenou que Otávio fosse liberado da cadeira elétrica. Otávio, você será levado de volta à sua cela enquanto investigamos essas novas informações. Se o que você diz for verdade, eu garanto que a justiça seja feita. Thaís, desesperada e sem mais defesas, foi escoltada para fora da sala pelos guardas. Isso é uma conspiração. Ele está mentindo. Vocês estão cometendo um erro terrível, gritava ela, mas suas palavras eram agora vazias e sem poder. Otávio foi desamarrado da cadeira e escoltado de volta à sua cela, mas desta vez não como um homem condenado, mas como alguém cuja verdade finalmente estava sendo reconhecida. Seus olhos, cheios de uma nova esperança, encontraram os de Milton, que lhe deu um aceno encorajador. Vamos tirar você daqui, Otávio. Vamos provar sua inocência de uma vez por todas, prometeu Milton, e Otávio acreditou nele. O advogado de defesa, munido das novas provas, entrou com um recurso na justiça para que Milton fosse libertado da prisão, enquanto os detetives se preparavam para investigar a fazenda dos pais de Thaís. A revelação de que Luan estava vivo abalou a todos, e a busca pela verdade estava agora em pleno andamento. Enquanto aguardava em sua cela, Otávio sentiu um peso enorme ser levantado de seus ombros. A batalha ainda não estava vencida, mas pela primeira vez em anos, ele viu uma luz no fim do túnel. A verdade, que ele havia mantido em segredo com tanta determinação, finalmente estava vindo à tona, trazendo com ela a promessa de justiça e redenção. Com a execução cancelada, as autoridades rapidamente organizaram uma equipe para investigar a fazenda mencionada por Otávio. Carros de polícia partiram em alta velocidade, levando detetives e oficiais de justiça ao local remoto. Thaís, visivelmente abalada, foi colocada sob vigilância estrita, impedida de fazer qualquer contato externo para evitar qualquer tentativa de interferência. A imprensa, que já cobria o caso de perto, entrou em frenesi com a nova reviravolta. Manchetes surgiram em todos os lugares, capturando a atenção de um público ansioso e esperançoso. Reviravolta no caso Otávio. Luan pode estar vivo. E juíza Thaís sob suspeita. Novo capítulo na busca pela verdade. Tornaram-se reportagens de sucesso no país. Repórteres se amontoavam em frente à prisão, tentando captar qualquer fragmento de nova informação sobre o caso. Dentro da cela, Otávio sentia o peso de anos de sofrimento lentamente se dissolver. Embora ainda estivesse fisicamente preso, a possibilidade da verdadeira justiça prevalecer dava-lhe uma força renovada. Milton, seu advogado, ficou ao seu lado, revisando os documentos e se preparando para o que seria uma batalha judicial feroz para inocentar seu cliente. A equipe policial chegou à fazenda dos pais de Thaís com uma determinação implacável. Os detetives, armados com mandados de busca, se espalharam pela propriedade, procurando qualquer sinal de Luan. O ambiente era tenso, e a cada minuto a expectativa e a esperança de encontrá-lo aumentavam. Após horas de busca, finalmente, em um quarto escondido no porão da casa principal, um detetive encontrou Luan. O menino, agora com 8 anos, estava assustado, mas fisicamente bem. Ele olhou para os estranhos uniformizados com uma mistura de medo e curiosidade. Está tudo bem, Luan. Estamos aqui para te ajudar, disse um dos detetives, ajoelhando-se para ficar na altura do garoto. Você está seguro agora. A notícia rapidamente se espalhou. Luan foi encontrado vivo. Os canais de notícias transmitiam a descoberta com urgência, e uma onda de alívio e alegria varreu o país. A imagem de Luan sendo resgatado tornou-se um símbolo de esperança e resistência. A prova de que a verdade sempre encontra um caminho para se revelar. De volta à prisão, Otávio foi informado da descoberta. A emoção foi esmagadora, e ele não conseguiu segurar as lágrimas. Meu filho está vivo, sussurrou ele sem acreditar naquelas palavras. Milton apertou a mão de Otávio com firmeza. Isso muda tudo. Vamos lutar com todas as nossas forças para te tirar daqui e trazer justiça para você e para Luan. Quando a equipe policial finalmente encontrou Luan, os pais de Thaís, um casal de idosos, também apareceram.
Eles confirmaram a história de Otávio com olhos cheios de lágrimas, explicando que Thaís havia deixado Luan com ele 5 anos atrás, alegando que ela e o menino corriam perigo de vida. Thaís havia perdido seu então marido há alguns dias em um acidente de carro e contou para os pais que aquele acidente havia sido planejado para afetar sua carreira. Instruídos a mantê-lo em segredo, os idosos cuidaram de Luan com amor e dedicação, acreditando que estavam protegendo o garoto. A descoberta confirmou as alegações de Otávio e desmascarou as mentiras de Thaís. Os avós relataram à polícia como Thaís insistiu que Luan precisava ser mantido em total sigilo por sua própria segurança. Se alguém descobrir que ele está aqui, eles o machucarão. Ela os alertou, manipulando a boa vontade dos seus pais para esconder suas verdadeiras intenções. A revelação de que Luan estava vivo e bem cuidado pelos avós chocou a nação. O público, que antes clamava por justiça contra Otávio, agora se voltava contra Thaís. As manchetes mudaram rapidamente, e os jornais estampados com frases como "Juíza Thaís mentiu", "Luan encontrado vivo" e "Verdade obscura revelada". Thaís manipulou todos, se tornaram comuns. A história de amor proibido, traição e manipulação começou a se desdobrar diante dos olhos da opinião pública, pintando Thaís como a verdadeira vilã da tragédia. As redes sociais explodiram com indignação e exigências por uma investigação completa sobre as ações da juíza e uma revisão de todos os casos em que ela esteve envolvida. Enquanto isso, Otávio, ainda absorvendo a realidade de que seu filho estava vivo e seguro, preparava-se para um novo capítulo em sua vida. A constatação de inocência de todas as acusações contra ele foi rápida e contundente, com o sistema jurídico reconhecendo seu erro e pedindo desculpas pela injustiça cometida. Milton, seu fiel advogado, estava determinado a garantir que Otávio recebesse a compensação e o apoio necessários para reconstruir sua vida. "Você passou por um inferno, Otávio, mas agora temos a chance de fazer as coisas certas", disse ele com um sorriso de alívio. Enquanto isso, Thaís enfrentava as consequências de suas ações diante da lei e do público. A juíza, antes respeitada e considerada um pilar da comunidade, agora estava no banco dos réus, enfrentando acusações sérias: sequestro, obstrução da justiça e manipulação de evidências. Durante o julgamento altamente esperado, a extensão das manipulações e mentiras de Thaís foi exposta de forma chocante. As testemunhas, os documentos e as evidências apresentadas revelaram um padrão de comportamento corrupto e calculista. Na época do crime, Otávio exigia seus direitos de visitar Luan e revelar ao garoto que era seu pai. Thaís relutava contra essa possibilidade, pois isso revelaria seu caso extraconjugal. Foi então que um acidente fatal que resultou na morte de seu então marido, e Thaís viu nisso uma oportunidade de se livrar de Otávio e suas exigências de uma vez por todas. No tribunal, foi revelado que o acidente que matou seu ex-marido aconteceu como consequência de uma tentativa de Thaís de desviar de um caminhão na estrada. Nada daquilo havia sido uma armação contra ela, como a juíza contou para os próprios pais. Ficou claro que ela usou a tragédia da morte de seu ex-marido para encobrir seu caso extraconjugal com Otávio. Para isso, ela decidiu desaparecer com Luan, fruto dessa relação, e incriminar Otávio por isso. Ao manipular a situação para culpar Otávio pelo suposto sequestro e assassinato de Luan, Thaís forjou evidências e usou sua influência para encerrar o caso rapidamente. Sua intenção era construir uma nova vida livre das complicações de seu passado, sacrificando a justiça e a vida de Otávio no processo. As revelações no tribunal ecoaram por todo o país, provocando indignação pública e um sentimento generalizado de traição. A imprensa cobriu cada momento do julgamento, expondo a verdadeira face de Thaís e destacando como a corrupção pode se esconder até mesmo nas posições mais respeitadas da sociedade. Durante semanas, o julgamento continuou, com cada testemunha e evidência solidificando ainda mais o caso contra Thaís. Seus advogados lutaram desesperadamente, tentando manter qualquer vestígio de sua antiga reputação, mas as provas eram esmagadoras e a verdade prevaleceu. Ao final do julgamento, Thaís foi considerada culpada pelos crimes graves pelos quais foi acusada. A então juíza foi condenada à prisão perpétua, sem direito a recursos. O veredicto foi recebido com um misto de alívio e justiça por aqueles que haviam apoiado Otávio desde o início.
Para Otávio, ver a mulher que um dia ele amou ser finalmente responsabilizada trouxe uma sensação de encerramento dolorosa, mas necessária. Com Thaís presa e suas mentiras desmascaradas perante o tribunal, Otávio finalmente viu o peso das falsas acusações ser retirado de seus ombros. A absolvição de todas as acusações foi um momento de triunfo não apenas para ele, mas também para Milton, seu advogado, que nunca havia deixado de acreditar em sua inocência. A notícia da libertação de Otávio se espalhou rapidamente, provocando uma onda de alívio e redenção entre o público. O mesmo público que uma vez clamava por justiça, agora implorava por perdão. "Por favor, nos perdoe, Otávio", ecoavam as vozes das pessoas arrependidas por terem julgado tão rapidamente. Os aplausos e as lágrimas de alegria preenchiam o ar, enquanto Otávio, ainda processando a magnitude do que havia acontecido, aceitava as desculpas sinceras que vinham de todos os lados. Apesar da vitória legal e do reconhecimento público de sua inocência, Otávio enfrentava um desafio emocional significativo: reconstruir sua vida e seu relacionamento com Luan. O garoto sequer sabia que Otávio era seu verdadeiro pai. O tempo perdido, as dificuldades enfrentadas na prisão e a dor de ter sido separado de seu filho pesavam sobre ele. No entanto, havia também uma profunda gratidão por ter a chance de começar de novo, ao lado de Luan, que tinha uma vida toda pela frente e finalmente descobriria a verdade. Milton, seu advogado e amigo fiel, estava ao seu lado em cada passo do caminho, ajudando a navegar pelos desafios legais e emocionais que ainda estavam por vir. "Você passou por tanto, Otávio. Agora é hora de olhar para o futuro", ele aconselhou, enquanto organizava a papelada necessária para garantir a compensação financeira devida pelo tempo injustamente passado na prisão. A mídia continuava a cobrir cada desenvolvimento da história de Otávio e Luan, agora transformada em um conto de redenção e perseverança. Os detalhes sobre as manipulações de Thaís e as consequências de suas ações continuavam a surgir, servindo como um lembrete poderoso sobre as consequências devastadoras da corrupção e da falsidade. A vida de Otávio lentamente se estabilizava, e ele encontrava conforto no apoio daqueles que acreditaram nele, mesmo nos momentos mais sombrios. O perdão, tanto pessoal quanto público, era um passo crucial no processo de cura e reconstrução. Enquanto isso, Luan estava se ajustando à nova realidade de conhecer seu verdadeiro pai. Após semanas de investigação intensa e desdobramentos que abalaram a nação, finalmente chegou o momento em que Otávio e Luan foram reunidos. O reencontro foi emocionante e comovente, com lágrimas de alívio e alegria escorrendo dos olhos de ambos. No dia da tão esperada reunião, a mídia cercava-os, capturando cada momento do abraço caloroso entre pai e filho. Otávio, segurando Luan em seus braços, lutava para conter as lágrimas de emoção enquanto falava aos jornalistas. "Eu só queria viver com meu filho. Estes últimos anos foram uma provação imensa, mas agora estamos juntos pela primeira vez." Luan, embora um pouco reservado inicialmente devido aos anos de separação, logo se abriu para o pai que ele tinha acabado de conhecer. Luan olhava para Otávio não apenas como seu pai, mas como um herói que nunca desistiu da verdade, mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores. Por sua vez, Otávio estava determinado a reconstruir seu relacionamento com Luan, dia a dia, com paciência e amor inabaláveis. A difícil jornada de reconstrução emocional e de cura começava para pai e filho. Milton continuava a apoiar Otávio em todos os aspectos legais e administrativos para garantir que a transição para a vida cotidiana fosse o mais suave possível. Documentos foram preenchidos, acordos foram feitos e uma nova casa foi encontrada, longe das sombras da prisão e do tribunal. A opinião pública, inicialmente dividida e emocionalmente carregada pelo drama, começou a se unir em apoio a Otávio e Luan. Cartas de apoio inundaram a caixa de correio de Otávio e pessoas nas ruas paravam para cumprimentá-lo com palavras de encorajamento e solidariedade. O perdão, uma qualidade rara em um mundo que muitas vezes é rápido em julgar, começou a ser oferecido por aqueles que anteriormente exigiam justiça. Para Otávio e Luan, o futuro era incerto, mas cheio de promessas animadoras. Cada novo dia trazia consigo a oportunidade de construir uma nova história, baseada na verdade, amor
e na redescoberta do tempo perdido. A jornada deles, marcada por dor e injustiça, agora se transformava em uma história de perseverança, esperança e renovação. Com a indenização recebida pelo erro judicial finalmente concedida, Otávio e Luan começaram uma nova fase de suas vidas, afastando-se das sombras do passado para um refúgio tranquilo no campo. A pequena casa para a qual se mudaram estava situada em meio a paisagens de um verde exuberante, proporcionando um ambiente sereno, isolado e perfeito para a cura emocional que ambos tanto precisavam. Cada dia naquela casa era um passo em direção à recuperação. Otávio, determinado a proporcionar a Luan uma infância feliz e segura, encontrou na natureza ao redor um aliado essencial. Eles exploravam os arredores, caminhando por trilhas florestais, descobrindo riachos cristalinos e observando a vida selvagem que habitava a região. Luan, aos poucos, começava a se abrir mais, confiante no amor inabalável de seu pai e na tranquilidade do ambiente que agora chamavam de lar. A rotina diária era simples e reconfortante. Otávio preparava refeições caseiras enquanto Luan o ajudava, aprendendo sobre culinária e ajudando o pai nas tarefas da cozinha, além de cuidar das flores que decoravam o quintal. À noite, eles se sentavam ao redor de uma fogueira, observando as estrelas no céu noturno e compartilhando histórias e sonhos para o futuro. Milton continuava a oferecer suporte, visitando-os regularmente para garantir que todos os detalhes legais e administrativos estivessem em ordem. Sua presença era reconfortante para Otávio, que agora se sentia mais confiante não apenas na construção de uma nova vida, mas também na proteção e educação de Luan. À medida que o tempo passava, a casa no campo se tornou um símbolo da paz que Otávio encontrava na simplicidade da vida rural, longe da agitação e do julgamento público que haviam marcado seus anos anteriores, e começava a vislumbrar um futuro onde a dor do passado seria gradualmente substituída por novas memórias de alegria e crescimento junto a Luan. Enquanto isso, a história de Otávio e Luan continuava a inspirar muitos ao redor. Cartas de apoio e mensagens de solidariedade continuavam a chegar, vindas de pessoas comuns cujos corações foram tocados pela trajetória de injustiças e reviravoltas dos últimos anos de Otávio na prisão. Para Otávio e Luan, cada dia naquela casa representava uma oportunidade de fortalecer os laços familiares, curar feridas antigas e construir um futuro cheio de promessas. O campo não era apenas um refúgio físico, mas um espaço sagrado onde pai e filho podiam encontrar paz interior e finalmente criar laços entre si. Os avós de Luan, que o haviam criado com tanto amor e dedicação durante os anos de separação, foram convidados por Otávio a se juntarem a eles na nova casa no campo. A decisão de viverem juntos como uma família unida foi natural, pois o casal idoso havia desempenhado um papel crucial na vida e na educação de Luan, proporcionando-lhe conforto e estabilidade durante os anos em que o garoto viveu escondido. O que importa agora é que estamos juntos e nada jamais nos separará novamente, dizia Otávio, emocionado, enquanto abraçava seu filho com ternura e gratidão. A presença dos avós trouxe um novo sentido e um profundo sentimento de segurança à nova vida que estavam construindo juntos. Para Otávio, era uma oportunidade de também perdoar Thaís, já que os pais dela não tinham nenhuma ligação com as atitudes da juíza. Nos dias que se seguiram, a casa no campo se transformou em um lar verdadeiro, onde histórias de vida eram compartilhadas ao redor da mesa, experiências eram trocadas ao redor do fogão a lenha, e a alegria de estar juntos novamente transbordava em cada canto. Os avós se envolveram na rotina diária, trazendo consigo a sabedoria de décadas e um amor incondicional por Luan. Otávio e Luan apresentaram a natureza dos arredores aos seus novos companheiros de casa, caminhando pelas trilhas que atravessavam a floresta próxima, colhendo frutas silvestres e admirando a beleza que os cercava. As estações mudavam, e com elas vinham novas descobertas e aprendizados, não apenas sobre a natureza ao seu redor, mas também sobre si mesmos e sobre o poder da família em curar feridas antigas. À medida que as semanas se transformavam em meses, Otávio observava com gratidão como seu filho estava florescendo sob o cuidado amoroso de todos ao seu redor. Luan, uma vez reservado e hesitante, agora sorria mais frequentemente,
brincava livremente nos campos próximos e expressava seus sonhos para o futuro com entusiasmo renovado. Com o tempo, pai e filho começaram a investir energia em atividades simples, mas significativas. Juntos, construíam pequenas cabanas de madeira no bosque e passavam longas tardes pescando num riacho próximo. Esses momentos de conexão ajudavam Luan a ver em Otávio uma figura de coragem e amor incondicional, aprendendo aos poucos a confiar novamente. A barreira de desconfiança e medo que havia sido erguida ao longo dos anos de separação e injustiça começava a desmoronar, dando lugar a um vínculo profundo e significativo. Por sua vez, a história de Otávio e Luan não passou despercebida pelos vizinhos da comunidade local. Tocada pela resiliência e coragem de ambos, a comunidade se mobilizou para oferecer todo o apoio necessário para que pai e filho se adaptassem à nova vida. Eles se uniram para acolhê-los e sempre levavam comidas caseiras, ajudavam com reparos na casa e convidavam eles para eventos comunitários. A empatia e solidariedade dos moradores locais criaram um ambiente acolhedor e seguro, onde Otávio e Luan começaram a sentir um verdadeiro senso de pertencimento. A nova rede de apoio era um elemento crucial na jornada de cura de ambos. Otávio, antes isolado e desconfiado em uma cela de prisão, agora encontrava conforto e força nas amizades que formava. Ele começou a participar ativamente da vida comunitária, ajudando nos eventos locais, oferecendo seu tempo para trabalhos voluntários e compartilhando sua história de superação para inspirar outros. Luan, por sua vez, fazia novos amigos na escola e explorava o mundo ao seu redor com curiosidade e alegria renovadas. A sensação de segurança e amparo proporcionada pela comunidade ajudava a cicatrizar as feridas emocionais deixadas pelos anos de injustiça. Otávio e Luan, agora cercados por pessoas que realmente se importavam com eles, começaram a construir um futuro baseado em confiança, amor e esperança. Cada dia era uma pequena vitória, como uma oportunidade de deixar para trás o passado doloroso e abraçar as possibilidades que a vida no campo oferecia. A presença constante dos avós de Luan também foi fundamental nesse processo. Seu amor incondicional e sabedoria acumulada ao longo dos anos proporcionavam a Otávio e Luan uma base sólida sobre a qual podiam se apoiar. As histórias contadas ao redor da lareira, as lições de vida compartilhadas durante os jantares em família e os momentos de ternura silenciosa contribuíam para fortalecer os laços familiares e nutrir o espírito de ambos. Em meio à serenidade do campo e ao calor humano da comunidade, Otávio e Luan encontraram não apenas um novo lar, mas também uma nova vida. Uma vida onde o amor, a verdade e a solidariedade prevaleciam, guiando-os em direção a um futuro brilhante e promissor. A prisão de Thaís e a subsequente absolvição de Otávio não só restauraram a fé da sociedade na justiça, mas também catalisaram um movimento de reflexão e mudança em todo o país. A cobertura ampla e intensa do caso pela mídia trouxe à tona discussões profundas sobre os perigos de julgamentos precipitados, a manipulação de evidências e a necessidade de reformas no sistema judicial. A história de Otávio se transformou em um símbolo poderoso de resistência e esperança, inspirando muitas pessoas a lutarem por justiça e verdade. Em várias cidades, reuniões e debates foram organizados para discutir as lições aprendidas com o caso de Otávio. Escolas, universidades e organizações de direitos humanos usaram sua história como um estudo de caso para ilustrar a importância da imparcialidade, da investigação minuciosa e do compromisso inabalável com a verdade. Estamos aqui para apoiar a verdade e aqueles que foram injustiçados, afirmavam os líderes comunitários, reafirmando o compromisso com a justiça em diversos eventos públicos. Manifestações de apoio a Otávio e a outras vítimas de injustiças judiciais ganhavam força, com pessoas de todas as idades e origens unindo-se em solidariedade. Na pequena cidade onde Otávio e Luan agora residiam, a comunidade se mobilizou ainda mais. Uma placa foi erguida no centro da cidade, dedicando um espaço para a memória de todos que lutaram contra a injustiça. Que a verdade sempre prevaleça era a inscrição na placa, como um lembrete constante do valor da integridade e da luta por um sistema judicial justo e transparente. Otávio, ainda se ajustando à sua nova vida,
recebeu inúmeras solicitações para palestrar em eventos e conferências. Embora inicialmente relutante, ele percebeu a importância de sua voz e sua história para inspirar mudanças reais. Em seu primeiro discurso público, ele falou com sinceridade e paixão. Eu vivi anos de dor e injustiça, mas nunca perdi a esperança na verdade. Minha história não é apenas sobre mim ou meu filho, mas sobre todos que sofrem em silêncio, esperando que a justiça prevaleça. Estou aqui para dizer que nunca devemos desistir da verdade, por mais difícil que seja a jornada. Suas palavras ressoaram profundamente em todos os presentes, fortalecendo o movimento crescente por justiça e reformas. Organizações de direitos humanos começaram a usar a história de Otávio como um exemplo em suas campanhas, pressionando por mudanças legislativas e maior transparência no sistema judicial. Enquanto isso, em seu lar tranquilo no campo, Otávio e Luan continuavam a reconstruir suas vidas. Os avós de Luan, com sua sabedoria e experiência, ajudavam a criar um ambiente de amor e segurança. Com o tempo, Otávio encontrou na agricultura um meio de se conectar com a natureza e proporcionar uma vida saudável e sustentável para sua família. Ele já havia encontrado força na simplicidade e na beleza do ambiente ao seu redor. Mas foi só ao se dedicar ao cultivo da terra com uma paixão recém-descoberta que ele passou a ver no crescimento das plantas uma metáfora para a própria recuperação emocional de sua família. Cada broto que surgia do solo e cada flor que abria simbolizavam um passo à frente na sua jornada de cura. Luan, por sua vez, florescia em um ambiente seguro e amoroso. À medida que ficou mais velho, ele começou a se aventurar sozinho pelas florestas próximas, explorando riachos e colecionando pedras e folhas como pequenos tesouros. A alegria inocente que ele expressava diariamente era um alívio para o coração de Otávio, como um lembrete constante de que o pior havia ficado para trás e que um futuro brilhante estava ao seu alcance. O vínculo entre Otávio e Luan tornava-se mais forte a cada dia. As dificuldades enfrentadas juntos apenas reforçaram o amor e a determinação de ambos em se manterem unidos. Noites de leitura e conversas ao redor da fogueira, que antes tinham o objetivo de aproximá-los, tornaram-se rituais preciosos. Sentados sob o céu estrelado, pai e filho compartilhavam histórias e sonhos, aprofundando a conexão emocional que os sustentava. Otávio, com seu amor incondicional, ensinava Luan sobre resiliência e coragem. Ele falava sobre a importância de enfrentar os desafios com cabeça erguida, de nunca desistir da verdade e de sempre acreditar na justiça, mesmo quando tudo parece perdido. Cada lição vinha acompanhada de exemplos práticos, como a paciência necessária para cultivar uma horta ou a persistência em aprender novas habilidades. Luan, com sua inocência e curiosidade, relembrava o pai da importância da esperança e do otimismo. Suas perguntas incessantes, seu desejo de aprender e sua capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas inspiravam Otávio a olhar para a vida com uma perspectiva renovada. O garoto trazia uma leveza ao dia a dia que suavizava as cicatrizes emocionais do passado. A presença dos avós de Luan continuava a ser um pilar de apoio e estabilidade. Com seu amor e sabedoria, eles contribuíam para o ambiente harmonioso e amoroso que todos estavam construindo juntos. As histórias do passado, contadas ao redor da lareira, eram entrelaçadas com sonhos para o futuro, criando um legado de resiliência e amor que inspirava toda a família. Assim, a vida seguia em um ritmo tranquilo. Cada dia trazia novas oportunidades de crescimento e aprendizado, e cada desafio era enfrentado com uma força interior que havia sido forjada no fogo da adversidade. Otávio e Luan, juntos e fortalecidos pelo amor e pelo apoio daqueles ao seu redor, encaravam o futuro com esperança e coragem, prontos para construir uma vida repleta de felicidade e significado.